O Brasil tem mais de 10 milhões de doentes com insuficiência renal crônica. É como se toda a população de Portugal tivesse problemas sérios nos rins. A questão é que os rins são essenciais para a eliminação de toxinas. Se a gente começa a acumular ureia, amônia, a gente se intoxica. O cérebro não funciona bem, alguns pacientes podem entrar em coma ou mesmo ir a óbito. Infelizmente, grande parte das pessoas só se dá conta da doença renal quando as únicas soluções já são a diálise ou transplante de rins. São sinais de que os rins não estão funcionando bem. Náuseas, vômito, inchaço, pouca urina ou urinar demais, cansaço excessivo. E aí, se esses sintomas aparecem de forma frequente, é importante analisar a taxa de filtração glomerular. Isso é feito por um exame de sangue simples. Para a prevenção das doenças renais, é importante a manutenção de um peso saudável, a adoção de uma dieta anti-inflamatória, a redução no consumo de carne, de sódio, alimentos enlatados e refrigerantes, manter-se fisicamente ativo, controlar a glicemia, se o paciente for diabético, tratar o diabetes, hidratar-se bem, evitar gorduras ruins, controlar o colesterol, manter a pressão arterial saudável e não utilizar drogas que danificam os rins sem acompanhamento médico. É comum muita gente consumir muito alimento de origem animal em todas as refeições. A pessoa toma leite, come queijo, iogurte, consome carne, consome frango e peixe, e presunto e salsicha, e linguiça e ovo. Só que para proteção renal, o que funciona mesmo é uma dieta com menos alimentos de origem animal e mais alimentos de origem vegetal. Uma dieta baseada em plantas protege os rins contra os cálculos renais, contra a inflamação renal e contra a acidose, bem como contra doenças cardíacas. Isso é super importante, porque quando a pessoa tem doença cardíaca, ou quando tem pressão alta, ou quando tem alterações nos níveis de colesterol, isso também aumenta o risco de doença renal. Então, as dietas vegetarianas, elas vão ter mais potássio, mais magnésio, que favorecem o controle da pressão. Essas dietas também são ricas em fibras e fitoestrógenos que ajudam a controlar os níveis de gordura no sangue. Por fim, dietas estritamente baseadas em vegetais também podem ajudar a atrasar a diálise em 1 a 2 anos e, se o paciente passou por um transplante renal, melhoram a sobrevivência do rim do paciente, para que ele não rejeite o órgão que foi transplantado. Se o paciente não consegue ficar sem consumir alimentos de origem animal, começar a reduzir, tira uma vez por semana e ele rapidamente vai ver melhorias nos exames de ureia, de creatinina, de colesterol, na pressão sanguínea. Agora, outra coisa importante é evitar alimento processado. Os alimentos ricos em gordura, eles geram muita inflamação renal, geram degeneração gordurosa, o que é conhecido como lipotoxicidade. Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Podem ser óleos, gorduras, açúcar, amido, pode ser até proteína. Pode ser também alguma substância sintetizada em laboratório, como corante, aromatizante, realçador de sabor, aditivos, que vão tornar o produto mais gostoso, mais atraente. Essas substâncias estão presentes em refrescos, em refrigerantes, em bebidas lácteas, em produtos congelados, em massa para pizza, em pizza e hambúrguer congelado, extratos de carne, salsichas e outros embutidos, pães de forma, doces, e todos eles então vão contribuir para o risco de doença renal. Uma questão é que os pacientes com alteração de função renal não conseguem filtrar direito o sangue e começam a acumular fósforo. E o fósforo da carne é absorvido cerca de 2 vezes mais facilmente do que o fósforo que está presente nas plantas. Além disso, muitos alimentos como presunto, mortadela e outras carnes processadas recebem aditivos de fósforo, assim como os alimentos industrializados, especialmente refrigerantes. E o excesso de fósforo pode provocar calcificação cardiovascular, calcificação dos tecidos moles, osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, anemia, hipertensão, coceira, disfunção sexual, confusão mental, sensação de peso nas pernas. E o tratamento nesse caso é feito com dieta com baixo teor de fósforo. Já o potássio só vai ser reduzido se ele estiver alto na corrente sanguínea, até porque o potássio tem um efeito alcalinizante que protege o organismo, protege os rins, protege os ossos. Em relação ao colesterol, altas quantidades na corrente sanguínea são tóxicas para os rins. Por isso, muitos médicos acabam
prescrevendo as estatinas, mas elas têm vários efeitos colaterais. Uma opção é usar o extrato de levedura de arroz vermelho, vai ter menos efeito colateral, mas tem que acompanhar também. Muitas vezes é importante suplementar com a enzima Q10. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Por fim, uma dieta rica em antioxidantes é fundamental para controle da função renal. Porque se não tem antioxidantes, os radicais livres começam a danificar as estruturas celulares. E uma dieta mais rica em antioxidante é aquela baseada em plantas e bem rica em condimentos como orégano, cominho, açafrão, gengibre, hortelã, cravo, canela. Eu tenho uma tabela completa dos antioxidantes na área de membros.